Sejam muito bem-vindos! Estamos de volta com o quadro Dicas de Power BI. No último episódio eu te ensinei sobre as funções iterantes e além disso eu te ensinei no exemplo as duas funções sum e a função summax. Já no episódio de hoje eu vou te ensinar sobre calcular o percentual de um total geral e para isso nós vamos utilizar as funções calculate e as funções all. Quer saber mais sobre essas duas funções? Então fica ligado aqui comigo no vídeo, mas não se esqueça de já deixar aquele like, clica no sininho para poder ficar ligado de todas as nossas atualizações, além de deixar aqui nos comentários o que você quer ver no próximo episódio. Então vamos lá com as funções calculate e all? Então vem comigo! Então agora eu vou ensinar para você sobre como utilizar as funções calculate e a função all. Para isso eu quero apresentar mais uma vez aquela nossa base de dados de vendas, que é nela que nós vamos trabalhar. Nessa base nós temos aqui duas colunas principais, que a primeira que é a coluna de preço unitário e a segunda que é a quantidade. Para a gente poder saber qual que é o nosso somatório de vendas, a gente precisa saber fazer a quantidade vezes o preço unitário. Só que na nossa última lição, se você se recorda, nós falamos sobre as funções sum e summax e quais são as suas diferenças. Aqui no caso a gente precisa utilizar a função summax, que ela vai fazer a multiplicação linha a linha, lembra do contexto de linha, e depois ela vai fazer a soma dessas multiplicações. Nós já temos esse campo aqui, que é esse campo que chama total, que para recordar aqui qual que é a função, olha só, chama summax, ele pergunta aqui qual que é a minha tabela, que é a minha tabela de vendas, e ela faz a multiplicação desses dois campos, aqui que é o preço unitário e esse segundo que é o campo quantidade. E é esse campo que nós vamos utilizar aqui para poder fazer o nosso relatório. Para isso, eu vou convidar você lá na sua esquerda a clicar aqui no gráficozinho em relatório para poder abrir essa nossa área de trabalho. E aqui nós vamos criar uma tabela para poder criar alguns valores comparativos. E eu quero de primeira fazer alguns valores, por exemplo, relacionados às minhas lojas. Eu quero saber qual que é o meu faturamento por loja. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho da letra para ficar melhor de visualização. Então aqui em loja, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa grade, vou colocar o tamanho 12, acho que fica um tamanho bom, beleza, agora a gente consegue enxergar. E para isso, a gente saber qual que é o meu faturamento por loja, eu vou pegar essa minha medida que chama total, vou clicar e arrastar ela para cá. Repare que agora eu tenho o meu total de faturamento por cada uma das lojas. Se eu quiser saber aqui também classificado, eu posso clicar aqui no meu gráfico, ele vai classificar. E uma outra dica interessante é que se você quiser somente exibir esse gráfico por curto prazo, você pode clicar nesse botãozinho aqui que chama modo de foco, que ele habilita, ele aumenta o tamanho e coloca em foco aquela seleção que você está. Então, no caso, a gente sabe agora, em ordem decrescente, qual que é a loja que tem o meu maior faturamento. Você não precisa necessariamente ver isso em formato de tabela, a gente pode mudar esse formato, por exemplo, para um gráfico de barras, então aqui também pode facilitar, caso você queira poder, gráfico de colunas, perdão, a gente pode utilizar aqui essa formatação para ficar mais visual, mas para a gente poder comparar os valores, eu vou voltar aqui para a minha tabela e aqui que eu quero saber qual que é a representatividade. Então, o que é essa representatividade que eu estou tanto falando? Primeiro, antes até de eu falar isso aqui com você, se por um acaso você tiver alguma dúvida de como que eu fiz essa medida, essa daqui que chama total, e quiser entender melhor como que funciona essa função summax, basta você ir no nosso último episódio, que lá eu estou explicando passo a passo de como que você cria essa função summax, belezinha? Ok, agora eu quero entender aqui o seguinte quando eu falo da representatividade. Essa representatividade eu quero saber qual que é o percentual que dentro desses 307 mil que eu tenho de faturamento, quanto que a minha loja C, quanto que ela representa percentualmente falando. A gente tem dois caminhos aqui para poder seguir. A gente pode utilizar diretamente a tabela para poder fazer, ou então a gente pode utilizar a função calculate para poder extrair esse resultado. Eu vou ensinar primeiro a função calculate mais a função all, aí a gente extrai esse resultado desse percentual. Como que nós fazemos isso? Primeiro eu vou explicar para você o que é a função all, mas eu já quero te mostrar aqui na prática. Vou clicar aqui com o botão direito na minha base de vendas e vou criar uma nova medida. Essa nova medida, eu vou chamá-la de total absoluto. A função all, eu vou chamar ela aqui primeiro só para a gente poder ver um pouco aqui da sintaxe dela. O que ela me traz? Ela me pede qual que é a tabela que eu quero utilizar e qual que é a coluna que eu quero utilizar. E o que ela me pergunta? Olha, ela retorna todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros que estiverem aplicados. Ou seja, não importa qual filtro que você aplique. Mas, Rafa, o que é um filtro? Eu não estou entendendo.
olha só, deixa eu deletar esse cara, vamos voltar para cá, nessa tabelinha que a gente criou. O que é um filtro? Quando você concorda que quando eu pego o meu total, o meu valor absoluto, se eu tirar aqui, por exemplo, o campo loja da minha tabela, repara que ele vai trazer o valor aqui para mim de R$ 307.587,38. Ele simplesmente está exibindo esse total. Quando eu utilizo um filtro, pode ser tanto para reduzir um campo, ou então para você poder fazer classificações em volta dele. Quando eu falo em reduzir ou classificar, se eu colocar aqui o meu campo de loja, isso significa que eu estou filtrando os meus resultados para poder exibir eles nesse formato. Então aqui eu sei que a loja C, por exemplo, é maior, depois vem a A, depois a B, a E, a F e a D. Isso é um tipo de filtro. Quando eu utilizar a função all, o que significa? Quando eu trouxer o resultado da minha função all aqui sem nenhum tipo de dependente, se eu filtrar por loja, se eu filtrar por mês, se eu filtrar por ano, ele vai trazer sempre o meu resultado total, que no caso é 307 mil. Depois eu vou pegar esse meu valor da loja e vou dividir por esse total. Então é esse o objetivo aqui do exercício. Vamos criar de novo aqui a nossa função agora, mas eu vou te ensinar sobre a função calculate, que nós vamos utilizar essas duas funções ao mesmo tempo. Então vamos chamar então nossa medida, total absoluto, e essa medida eu vou primeiro chamar a função calculate e vou ensinar para vocês aqui sobre o que a função calculate pede. Olha, ela avalia uma expressão em contexto modificado por filtros. Opa! Vocês lembram que a função all, ela elimina todos os tipos de filtro? Então é por isso que nós vamos utilizar aqui dentro do calculate. A expressão que eu quero usar poderia ser aquele sumx, mas aqui a gente vai chamar direto aquela medida que a gente criou, que ela chama total. Olha, quando eu chamo a medida, repare que ele já traz aqui para mim esse símbolozinho da calculadora. Você lembra que eu comentei isso com vocês nos episódios anteriores? Essa calculadora significa que é uma medida. Então aqui eu já posso trazer o resultado dessa medida. Agora que eu trouxe essa função no formato da expressão, eu vou utilizar aqui o ponto e vírgula e ele vai me chamar para eu poder filtrar. Para eu poder filtrar, eu vou chamar aqui a função all e eu vou chamar agora uma table name ou uma column name. Então, ou seja, ele me pergunta qual que é o nome da tabela que eu quero ou qual que é o nome da coluna que eu quero trabalhar. No caso, eu vou chamar a minha tabela de vendas. Por que eu estou chamando a minha tabela de vendas? Que eu quero saber qual que é o meu total de faturamento utilizando toda a minha tabela de vendas. É aí que eu quero puxar esse valor. Vamos fechar aqui e ver o que acontece? Ele criou aqui a minha medida, que chama total absoluto. Vou puxá-la para cá. Repare que ele trouxe exatamente esse valor. Olha, ele trouxe 307 mil aqui, que é o meu valor total dessa minha tabela, e ele repetiu esse valor para cá. Agora você concorda, se eu pegar, por exemplo, esse valor do meu total de faturamento da loja C e dividir pelo total absoluto, isso significa que eu vou ter qual que é o percentual desse total. E tem duas formas que eu posso fazer essa divisão. Deixa eu chamar aqui para vocês então uma nova medida. Essa medida eu vou chamar ela percentual do total geral. E eu posso fazer essa divisão de duas formas. A primeira forma é eu chamar a medida total, vou utilizar a barra normal mesmo, e vou chamar agora a outra medida que é total absoluto. Isso ele faz uma divisão simples aqui pra gente. Vamos trazer aqui esse resultado, ver como que ele vai exibir esse resultado pra gente. Vou chamar esse canto para cá e beleza. Repare que aqui eu tenho os valores em formato decimal. A gente sabe aqui, né, que 0,29 significa 29%. Só que eu posso modificar, formatar essa medida. Eu vou clicar nela aqui, muito cuidado para você não desmarcar esse checkbox, e você vai lá em cima na sua guia superior, nesse botão aqui de percentual. Se você clicar aqui, repare que ele vai modificar esse valor. Se por um acaso no seu Power BI ele não modificar de forma automática, retire o campo daqui da sua tabela e adicione o campo de novo, que pode acontecer da formatação não acontecer de primeira. Agora você tem ele aqui com duas casas decimais. Não fica muito bonito a gente ter duas casas decimais, para isso também lá na sua guia superior, você tem aqui do lado do percentual, você tem um separador de milhar, você tem a quantidade de casas decimais. Eu quero deixar aqui como padrão uma casinha decimal, e com isso a gente tem esse percentual total, e a gente trabalhou nessa forma. Agora eu quero ensinar uma outra forma de fazer essa divisão, que aí fica aqui a dica do Rafa, eu gosto muito de usar essa forma, que aqui no total geral, ao invés de você utilizar essa barra para poder fazer essa divisão, deixa eu apagar, nós vamos utilizar uma função que chama divide. Isso mesmo, então existe uma função no Power BI para fazer essa divisão. Você escolhe aqui qual que é o numerador, que é o total, e você vai utilizar aqui, em vez da barra, você vai utilizar o ponto e vírgula para poder fazer o separador de função, e aqui no denominador você vai pegar o total absoluto,
e você vai fechar. Repare que ele ainda te pede um resultado alternativo. Não tem problema, aqui você pode fechar. Beleza. Vamos fechar, repare que o resultado é o mesmo. Mas, Rafa, qual que é a diferença se eu fizer no operador, na barrinha de divisão, ou se eu usar a função divide? Simples, a função divide ela vai te dar uma garantia, que ainda mais se você estiver trabalhando com muitos números desconhecidos e tudo mais. Aqui essa base ela é pequenininha, a gente está trabalhando aqui com 5 filtros diferentes só, são minhas lojas. Agora, se você estiver trabalhando uma base muito grande, você utilizar a função divide, ele garante resultado alternativo caso ele divida por zero, ele não traz aquele erro, sabe aquele divide do div/0, que acontece esse erro muito comum no Excel. Aqui você pode colocar um resultado alternativo, por exemplo, se ele der divisão por zero, ele sempre retorna zero, ele sempre retorna nulo, ou então ele retorna um outro valor. Então vai depender aqui da massa de informação que você estiver trabalhando. Então fica a dica, se for fazer uma divisão, use o divide, que ele sempre dá esse resultado para você, ele garante que você não vai ter erro de dividir por zero, ok? Então tá feito o nosso total geral. Só que eu ainda me lembro bem, lá no início da nossa lição, eu ainda conversei com vocês que haveria uma outra forma da gente fazer esse percentual, que era uma maneira bem mais fácil de fazer utilizando um recurso do Power BI. Eu ensinei nesse formato porque eu quis te dar a ideia do que é a função calculate e eu quis te ensinar dentro do calculate o que é o calculate, né? Que é uma função onde você faz um cálculo e você aplica um filtro no cálculo. Você quer um outro exemplo de calculate? Eu quero saber o meu resultado do meu faturamento dentro de um ano. Então, eu vou fazer o calculate do meu total de faturamento e vou fazer um ponto e vírgula, eu quero que meu ano seja igual a 2020, por exemplo. Então, o calculate ele serve para esse tipo de coisa. Só que, ao invés de escrever que eu quero o ano de 2020, eu utilizei uma outra função, que é a função all. Então, o conjunto dessas duas funções, você consegue ter esse tipo de resultado aqui. Só que, se você quiser fazer isso aqui de uma forma direta, basta você trazer o seu total, chama ele aqui para a tabela, mais uma vez, e ele traz o valor aqui separado bonitinho. Só que agora tem a diferença. Lá nessa sua barrinha do meio aqui em visualizações, quando você vier aqui em total, você vai clicar em mostrar valor como porcentagem do total geral. Repara que ele traz exatamente a mesma informação que ele trouxe, trazendo informação aqui de percentual GT total. Muito mais fácil, né? Então, o objetivo foi apresentar para vocês as possibilidades das funções calculate e da função all, mas também se você quiser só fazer esse percentual dentro de uma tabela, você já tem esse resultado. E com isso daqui você já pode fazer um gráfico de pizza, já pode fazer um gráfico de barra, então aqui você já tem um gráfico de coluna, você já tem muita informação para você poder trabalhar. Beleza? Agora você já consegue calcular a representatividade dos seus dados, não é mesmo? E te garanto que já ficou de uma maneira muito mais simples do que você pensava que poderia ser. E se você quiser aprender um pouco mais de Power BI, você pode assistir a toda a nossa série, onde você tem muito conteúdo sobre esse assunto. E além disso, na semana que vem, nós vamos falar sobre gráficos e objetos dentro de um relatório do Power BI. Eu te garanto que a próxima aula tá demais. Então, se você quer saber mais, fica com a gente. Até a próxima semana. Valeu e tchau!